Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Gorga e hoje nós vamos falar de um assunto que é muito frequente em clínica de cirurgia plástica e dermatologia, que é o Botox ou toxina botulínica do tipo A. Botox ficou tão forte o nome que hoje ninguém chega e fala assim, eu vou no meu cirurgião plástico para fazer toxina botulínica do tipo A. Parece até meio... fica estranho, né? Todo mundo chega e fala assim, eu vou no meu cirurgião para fazer Botox, acabou. Mas Botox é o nome comercial de uma empresa americana, Allergan, e assim como Botox tem outros nomes também de outras empresas, por exemplo, Botulift, Dysport, etc. A gente vai falar principalmente da substância da toxina botulínica do tipo A. Então vamos entender o que é. Toxina é uma toxina de uma bactéria anaeróbia chamada Clostridium bacterium, por isso o nome botulínica. Tipo A porque tem outros tipos, então tem tipo G, tem tipo H, tem tipo B, mas a mais utilizada, o que a gente faz na prática médica, na prática clínica, é a toxina botulínica do tipo A, tá? Qual que é a ação dela? Ela paralisa a musculatura, ela não deixa o músculo se contrair. Como que é isso? Vem um estímulo nervoso, a liberação de acetilcolina, que é um neurotransmissor. Essa acetilcolina se liga no receptor da fibra muscular, aí o músculo se contrai. Se quando vem o estímulo nervoso, eu tenho a inibição da liberação da acetilcolina, eu não tenho a contração dessa minha musculatura, a musculatura fica relaxada. E é exatamente isso que a toxina faz, ela não deixa com que a acetilcolina chegue ao receptor do músculo e ele fica paralisado. Eu vou falar principalmente na área estética, mas quem descobriu a toxina botulínica foi um oftalmologista para tratar doenças. Então, tem outras áreas, outras especialidades que também utilizam Botox com outras finalidades, seja oftalmologistas, ortopedistas, neurologistas, tá? Então, por exemplo, o oftalmologista descobriu o Botox para estrabismo lá nos Estados Unidos. Em 70, na década de 70 foi liberado pelo FDA e a gente utiliza aqui no Brasil para estética desde 2004. Tá, então o Botox ele funciona para rugas dinâmicas e para hiperidrose. Vamos entender o conceito, o que são rugas dinâmicas, ou seja, para eu ter as rugas eu preciso do movimento, dinamismo da minha musculatura, eu preciso da contração muscular para a formação de rugas. Então, exemplificando, se vocês olharem aqui no meu rosto, na minha testa, quando eu contraio a minha musculatura, quando eu contraio a musculatura, no caso frontal, eu tenho as rugas na região horizontal na minha testa, tá? Da mesma forma, se eu contraio a região central aqui, que chama glabela, se eu contraio os corrugadores, esse músculo chama corrugador, eu tenho essas rugas na região vertical, tá? Então, isso chama-se rugas dinâmica, porque eu não tenho ruga se eu não contrair o músculo. Diferente, por exemplo, das rugas estáticas. Então, se vocês olharem aqui, esse aqui é o famoso bigode chinês ou ruga naugeniana, que para tratar a ruga estática eu preciso dos preenchedores ou preenchimento. Principalmente a gente utiliza o ácido hialurônico, tá? Mas vocês percebem que para ter essa ruga eu não tenho que contrair músculo nenhum, então elas são as rugas estáticas, elas estão lá. Então, aqui, nesse caso, não funciona o Botox. Então, se eu quero dar volume, por exemplo, se eu quero preencher ou delimitar o lábio, deixar o lábio mais bonito, eu vou utilizar ácido hialurônico ou outros preenchedores, tá? E não o Botox. Então, isso também é uma dúvida frequente. Da mesma forma que eu não deixo a musculatura se contrair com o Botox, se eu inibir também a contração de glândulas sudoríparas, eu não deixo com que o suor chegue até a superfície da pele. E eu trato também a hiperidrose, que é o suor excessivo. Os lugares mais comuns são de região axilar, palmar e plantar. Então é para isso que a gente vai utilizar, para as rugas dinâmicas e para a hiperidrose. Qual que é a média de duração quando eu aplico o Botox? Geralmente são de 6 meses para as rugas dinâmicas e de 9 meses para a hiperidrose. Pode variar? Pode ter gente que dura 4, 5 meses, pode ter gente que dura 8 meses, por exemplo. Por que varia? Porque tem gente que quando vai falar, ela se expressa, ela usa muito mais a musculatura da face, a mímica facial. Para essas pessoas que são expressivas, o Botox tende a durar menos. Para pessoas, por exemplo, que
por exemplo, se tem pessoas que tá alegre e tá triste, elas têm a mesma face praticamente. Ela não usa muita expressão facial. Para essas pessoas que não utilizam essa expressão facial, o Botox tende a durar mais, tá? Normalmente a gente faz para pessoas a partir dos 30, 35 anos para tratamento das rugas, ou para aquelas pessoas que têm 20, 25 anos e querem fazer uma prevenção das rugas, aquelas pessoas que ainda não têm, mas querem prevenir o surgimento dessas rugas, a gente faz. Quais são as contraindicações? As pessoas que não podem fazer o Botox. Então, são as gestantes, pessoas que estão amamentando, quando há um processo inflamatório ou infeccioso local. Então, se eu tenho uma inflamação, uma infecção na minha testa, por exemplo, eu não posso colocar o Botox ali naquela região, tá? E também para as pessoas que têm reação alérgica ao produto, à toxina botulínica. Então, essas pessoas não podem fazer o Botox. Quando faz a aplicação do Botox, é interessante também que não massageie o local ou não tenha movimentos bruscos com a cabeça por pelo menos 4 horas. Então, por exemplo, eu não posso ir na clínica do Dr. Ronaldo, ele fez para mim o Botox e de repente já vou para academia. Não pode. Por quê? Porque a gente demarca principalmente os pontos que a gente quer. Então, se eu vou bloquear o meu corrugador, como eu mostrei para vocês, eu vou lá e eu bloqueio o músculo que eu quero. Se eu movimentar demais, logo depois que eu coloquei o ponto, esse líquido pode sair do músculo, pode ir para outros lugares que eu não queira. Então é por isso que você tem que dar um tempo antes de movimentar, antes de fazer uma atividade física. Normalmente quando faz o Botox, começa a fazer ação depois de 48, 72 horas, não é na hora, que a musculatura paralisa, e vai atingir um pico em torno do 10º dia. 10º ou 15º dia. É por isso que a gente pede para o paciente retornar após 2 semanas da aplicação. Tá? Muita gente pergunta sobre a dor. Doutor, dói muito? Dói sim, mas é uma picada de uma agulha subcutânea, como se fosse de uma insulina. É uma picada que é suportável. Vou até mostrar aqui para vocês uma agulha, que é uma agulha fina, que a gente utiliza. Vamos ver se dá para ver. É uma agulha bem fininha, que é o que a gente utiliza. Então, assim, você vai sentir dor sim na picada. Normalmente as primeiras picadas doem menos do que as últimas, porque as últimas, o corte da agulha já vai perdendo. Então, as últimas geralmente tendem a doer um pouco mais, mas é totalmente suportável. É interessante que hoje vem um casal aqui e normalmente vem o homem, né? O homem já vem falando grosso, ô doutor, dá um aperto de mão firme. E quando vai fazer o Botox, o homem vira a fêmea da relação. O homem é o que sente mais dor. Ele quer parar, quer levantar da cadeira, pede para um tempo, deixa eu respirar fundo, doutor, e tal, calma. E quase chora no consultório. E normalmente a mulher é o que suporta mais a dor. Então a mulher que segura a barra aí, tá? Ela tem geralmente a mulher ela suporta muito mais esse estímulo de dor, tá? E o Botox, eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu não vou mostrar a marca. Ele vem num frasquinho que vem como se fosse um pó dentro do frasco. A gente coloca, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. A gente coloca solução, soro fisiológico dentro do frasco, mistura e depois aspira esse líquido e coloca nos pontos demarcados. Tá? Então a gente marca depois o ponto com uma canetinha. Então vamos supor, eu vou querer marcar aqui o meu corrugador. Eu vou lá e daí eu vou exatamente nesse ponto e coloco o Botox, tá ok? É assim que a gente faz. E isso aqui foi mais para exemplificar para vocês. Então é isso, gente. Essas são as principais dúvidas que o pessoal tem. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike. Mas deixa o seu comentário, deixa suas sugestões, suas críticas. É muito importante isso pra gente. Assina o canal do YouTube. A gente está sempre enviando super dicas interessantes que envolvem saúde, estética, beleza, performance, longevidade. E esses hábitos podem acabar melhorando o seu estilo de vida quando a gente passa essas dicas. Então, vale a pena seguir. Outra forma de você encontrar a gente também é pelo site ronaldogorga.com.br, pelo Instagram também, dr.ronaldogorga, Facebook. A gente tem uma equipe que trabalha de segunda a sexta-feira, então a ideia é responder todo mundo
no menor tempo possível. A gente tem essa cobrança, eu cobro isso dos meus colaboradores, e se a sua resposta ainda não chegou, vai chegar, calma. Mas, às vezes o pessoal fica perguntando, mas doutor, e várias vezes, a gente vai tentar responder à medida do possível, tá? Mas é isso, deixe seus comentários, me chame sim, e por hoje é só, até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!